Gravo esse vídeo antes da eleição da presidência da Câmara, um pouco antes, e supondo a vitória de Arthur Lira. Eu acho razoável supor isto. Desde Fernando Henrique Cardoso, só houve uma derrota, na verdade, uma e meia, digamos assim, uma derrota de presidentes da República e suas preferências com relação à presidência da Câmara. Preferência, né? Não necessariamente a pessoa exata que ele quisesse lá. Essa uma derrota e meia, uma foi Eduardo Cunha, com Dilma, e a outra foi Severino, com Lula, mas Severino, por isso que eu digo 1,5, porque Severino foi eleito de uma maneira desmoralizada, diferente de Eduardo Cunha, e o seu mandato durou entre fevereiro e setembro. Eduardo Cunha não, foi eleito com muita força, junto a seus pares, né? Então, a regra é o candidato ou a força da preferência do presidente da República, vencendo esta regra, vencer. Então, a vitória de Arthur Lira nada mais é do que a regra institucional brasileira. Eu quero, neste vídeo, tratar de dois assuntos. O primeiro assunto vai ser o significado político disso, tá? E o segundo assunto tem a ver com o papel do Centrão na política brasileira. O primeiro assunto é mais conjuntural e o segundo assunto é mais estrutural, mais de longo prazo, né? O primeiro assunto tem a ver com essa debandada do DEM e do PSDB da aliança com Baleia Rossi. É óbvio que isso tem a ver com cargos, com distribuição de cargos, né? Todo mundo para sobreviver. O nosso sistema eleitoral, como é um sistema eleitoral cujo voto é na pessoa, ele exige isso. Se o voto fosse no partido, seria diferente. Não estou dizendo que não haveria barganha de cargos, mas ela não seria no varejo, ela seria muito mais no atacado, seria mais, entre aspas, mais organizado, né? E mais claro, num sentido político do termo, tá? Porque agora é o seguinte, a barganhou com a ACM Neto, mas o ACM Neto, o que acontece? A ACM Neto é da intimidade de Rodrigo Maia, eles se frequentam, enfim, são velhos colaboradores, velhos conhecidos, então isso é um rompimento grave do ACM Neto, tá vendo? Não foi partidário, isso não preserva os partidos, né? Isso quebra os partidos por dentro. O próprio Fernando Henrique, né, disse que se o PSDB fizesse isso, iria ficar sem opção em 2022, e do jeito que está, vai ficar realmente. Né? É muito difícil para Dória. O que Dória vai fazer? Né? Dória vai se lançar candidato a presidente? Tá bom, Bolsonaro pode colocar algum candidato a governador, inclusive Dória disputando a reeleição para governo. Pode fazer uma composição via Centrão com algum candidato a governador que tenha força São Paulo, o Major Olímpio da vida. Então, a situação do PSDB com esse apoio a Arthur Lira ficou muito difícil. Não se mostrar claramente contra o governo Bolsonaro. O PSDB, a gente não pode esquecer, ele ficou, e nesse sentido, DEM e PSDB acabaram se tornando muito parecidos com o Centrão. O PSDB ficou em todo o governo, os dois governos Lula e 1,5 de governo Dilma, sem cargos. Quando o Temer assumiu, né, após a saída, a deposição de Dilma, o PSDB desembarcou pesadamente no governo, estava sedento de cargos, sedento de acesso de poder decisório em Brasília. E continua. Muitas figuras do PSDB foram para o governo Bolsonaro. Você sabe lá, o deputado Rogério Marinho, que foi deputado pelo PSDB, já não é mais, está lá num ministério com Bolsonaro. É claro que ele quer ser candidato a governo do Rio Grande do Norte. Né? O Onyx Lorenzoni, né, do DEM, né, está lá no ministério, agarrado ao ministério. Claro que ele quer ser candidato a governo do Rio Grande do Sul. Então todos eles estão pensando na sua sobrevivência política. Luciano Huck, né, se queria ser candidato pelo DEM, como é que vai ser se o DEM adere a Bolsonaro? Então você tem aí uma certa... essas decisões, essa última decisão de DEM e de PSDB dificultaram, essa é a implicação política principal. Abriram caminho, né, abriram um caminho até... Já estava nesse caminho meio aberto, mas deixaram um caminho escancarado para o PT. Né? O PT apoiou Baleia Rossi, com isso são criadas algumas conversas e, portanto, abre-se uma trilha, né? Uma trilha não muito larga, mas pelo menos se abre, né? Uma viela, né? Para uma conversa maior daqui para frente. Né? Irão acontecer dissidências, tanto com relação ao governo Bolsonaro, irão acontecer dissidências tanto no MDB, quanto no DEM, quanto no PSDB, e essa conversa, né, que o PT, sendo a maior bancada, se o PT fechou um acordo, ele tem que cumprir, essa altura do campeonato é bom que cumpra, porque também não tem mais para onde ir com relação ao Lira, né? Então, isso abre um caminho de conversação para ampliar
com alguns segmentos de MDB, de DEM, de PSDB na eleição presidencial de 2022. Tá? Mas essas são as implicações políticas. Esse não será o último vídeo sobre esse assunto. Eu não vejo, e eu vou desenvolver isso em outros vídeos, eu não vejo o Arthur Lira como sendo 100% fiel a Bolsonaro, o Centrão 100% fiel a Bolsonaro. Muita gente no Centrão não gosta de Bolsonaro. Muita gente no Centrão tem resistência a Bolsonaro. Tá? A outra coisa é o papel do Centrão na política brasileira. Hoje a gente vê uma chuva de postagens antipolítica. Né? O que eu chamo de postagens antipolítica? Obviamente, eu sou absolutamente 100% a favor do combate à corrupção. Eu gostaria que não tivesse nenhuma corrupção no Brasil, na política. Né? Inclusive, a corrupção ela tem um impacto muito negativo na minha atividade profissional como consultor político. O consultor político, quando lida com partidos e com candidatos, o melhor é que esse candidato sempre dependa da consultoria para a sua sobrevivência política. Né? Quando eles dependem mais da corrupção do que da técnica, isso é ruim para aquele que tem a técnica, no meu caso. Né? Então, se eles conseguem recurso, com recurso via corrupção e financiam suas campanhas eleitorais, é péssimo para um consultor político. Então, eu tenho interesse tanto do ponto de vista do bom funcionamento do sistema, do ponto de vista de argumentos públicos, quanto do ponto de vista de argumentos privados. Quer dizer, a corrupção é horrível. Agora, você não combate a corrupção atacando o Centrão, não é isto. O Centrão faz parte do jogo político brasileiro. O Centrão foi eleito pelos brasileiros. Né? O perfil dos deputados do Centrão é um perfil pragmático. É um perfil... a ideologia deles é o pragmatismo. Eles não têm ideologia à esquerda ou à direita. A ideologia é o pragmatismo. A ideologia é sobreviver. O que é preciso fazer para sobreviver? Isso representa o povo brasileiro. O povo brasileiro tem uma ideologia pragmática muito forte. O Centrão está em todos os lugares do Brasil. Entre você, se você nunca entrou numa Câmara de Vereadores, e veja os pedidos para emprego público mesmo. Né? Não faz o menor sentido. Para um político é muito difícil dizer não. Ele nunca vai dizer não. Não é que ele vá conseguir um emprego. Ele vai ficar calado. Em alguns vão conseguir, para algumas pessoas, emprego público. A maioria não vai conseguir, mas não vai dizer que não vai tentar. O que é uma loucura, quer dizer, então o brasileiro, mas é o pragmatismo do brasileiro. Ele diz, eu preciso me agarrar em alguma coisa, vou bater, conheço esse vereador, vou bater na porta dele e vou tentar um emprego público. É este eleitor, né, que é a maioria do eleitorado brasileiro, que vota nas pessoas do Centrão, que levam recursos pragmaticamente para suas bases eleitorais, para a sua vida. Então, o Centrão representa várias coisas do Brasil, né? Essa ideologia pragmática, essa ideologia conciliatória, eventualmente também a ideologia conservadora, a pessoa mais pobre, mais simples, não quer muita confusão na vida dela, não quer complicação. Se o mundo for mais ou menos do jeito que está aí, ela sobrevive mais facilmente, porque é uma coisa já conhecida, qualquer grande movimentação, qualquer terremoto no mundo que está aí, ela pode ver como prejudicial. Então o Centrão representa isso, o Centrão faz parte da política. Então eu vejo as pessoas criticando o Centrão com base em argumentos da antipolítica. E o que eu digo argumentos da antipolítica? Argumentos que o Centrão ele é corrupto, ele vai lá, ele é pago, vai lá. Olha, ele apoia os governos, né? O motivo pelo que apoia tem a ver com o funcionamento no nosso sistema eleitoral. Se você quiser mudar este motivo, tem que mudar o sistema eleitoral. O voto tem que deixar de ser na pessoa e tem que passar a ser no partido, com lista fechada. Tá, isso mudaria bastante o tipo de barganha que há no Brasil. Ou tem essa barganha ou vai acontecer o que acontece em outros países latino-americanos, mais notadamente o Peru. O presidente não depende de nada do Congresso, o Congresso fica fazendo impeachment do presidente toda hora. Também, para onde vai o Peru? Ninguém sabe, não é bom também para eles isso. Tá? Então não existe sistema político perfeito, todos têm vantagens e desvantagens. É assim que são avaliados os sistemas políticos. O nosso sistema é esse que aí está. E negociar com o Centrão faz parte do jogo, eles são os deputados. Não sou eu deputado, não é você deputado, são aqueles que foram eleitos pelo Centrão, que tem inclusive, sei lá, a maioria das cadeiras. Então não tem como um governo. Então as pessoas que hoje dizem que o Centrão é corrupto e mau, durante o governo Lula, quando o Centrão votou a favor da ampliação do Bolsa Família, porque aquilo foi lei, passou pelo Congresso, as pessoas disseram que o Centrão era benigno, era bom. Né? É o mesmo Centrão de sempre. Né? É o mesmo Centrão que representa a população. Então você tem que tomar isso como uma característica estrutural da representação brasileira.
né, que é a combinação da sociedade nossa tal como ela é, com o sistema eleitoral tal como ele é. Ou muda a sociedade, ou muda o sistema eleitoral, ou mudam os dois. Né? Moralizar o Centrão a essa altura do campeonato é fazer o jogo daqueles que são contra a política. Curta o vídeo, comente o vídeo, divulgue este canal, se inscreva no canal, divulgue esse canal para parentes e amigos. Um grande abraço.